boa noite. O contato direto já está no ar. A nova era, recheada de muitas distrações por causa do uso massivo das novas tecnologias de informação e comunicação, veio agravar a desmotivação dos alunos pelo estudo. No entanto, especialista da área da psicologia explica que vários motivos estão na base do desinteresse dos alunos pelo estudo. A percepção de que os alunos, sobretudo os do segundo e terceiro ciclos, estão cada vez menos interessados no estudo é crescente. Não é uma percepção generalizada, mas o fenómeno é preocupante. Já que eles também que só brincam e criam problemas nas escolas, violência, etc. Porque há muitos que levam, inclusive, trabalho de casa para casa e voltam para a escola, portanto, a ideia que fica é que o aluno sequer tirou o caderno ou o livro da mochila. Esses alunos com toda essa distração que têm, com todo esse estresse, não é? Porque os alunos também andam estressados, não é? Há muitos que dormem pouco, não é? Há muitos alunos que dormem depois da meia-noite, que não se entendem porquê. Não se entende porquê. Portanto, os meninos estão mais preocupados em estar no TikTok, enfim, portanto, acabam por deixar as coisas importantes para o lado, não é? E aí depois chegamos naquela situação em que os meninos reprovam 1 ano, 2 anos, 3 anos, perdem direito, aí é que querem estudar, cria toda aquela complicação porque vêm, portanto, procurar vagas, mas é complicado, porque nós todos os anos temos novos alunos que entram no sistema. Então, se o aluno já reprovou 1 ano, 2 anos, não é? Como é que mantemos ele lá, sendo que temos outros que vão entrar de novo? Pois é, essa franja desinteressada não deixa de ser um desafio que acarreta custos financeiros ao país e constrangimentos a nível social. Por isso, é preciso estar atento aos sinais de desinteresse. Por exemplo, estou a sair da aula, estou a chegar a casa, eu estava a fazer desvia e caminho de casa, estou a sair pela aula, estou a desvia, quando chego à escola, estou a sair mais cedo. Tudo aquilo também é uma concertação, que é para o estudante com fogo, com objetivo, e tem que organizar esse estudo. Também desde horário, não é? Desde uniforme, a nível de arrumação de cadernos, de livros, sabendo que hoje aumentado a disciplina, não é? Forma que tu estuda, dê-te desculpa, nunca fosse para modo que li, nunca fosse para modo, ou seja, que li a nível como professor, nunca fosse trabalhar de casa, nunca traz ferramenta para modo de página, não sei o quê, né? Então olha também comportamento, não é? Muito desleixado. O desinteresse ou a desmotivação escolar advém de vários fatores. São questões relacionadas ao aluno, à fraca motivação dos professores em seu método de ensino e à própria escola, explica o psicólogo. Tem a ver, por exemplo, com a estrutura familiar. Dentro da estrutura familiar, que não está hoje a mãe ausente e pai ausente na busca vida, assim não está falando, assim deixa autonomia daquele filho, daquele estudante na casa, pode levar também algum, ou então o excesso de trabalho, não é? Também a desestruturação familiar pode levar com que aquele filho faça mais trabalho na casa e pouco estudo. Então, leva aquela desmotivação, desinteresse. Com um aluno, de certa forma, impulsivo, ou então imperativo, ou então tímido, também mexe com aquela situação emocional, com aquela fixação de objetivo que consiga estudar, que consiga, mas aquela é uma meta que ele tem a nível de nota de cada ano, não é? Tem um outro fator também que não está hoje, é propriamente a organização da escola, da escola, da turma, do professor. Não motiva o aluno para ter um aproveitamento, um rendimento. E para combater o desinteresse dos alunos pelo estudo, a delegada diz que é preciso consciencializar os jovens a terem mais comprometimento com o seu estudo e com o seu futuro. Uma das formas de cativar os alunos é através da aproximação dos pais e encarregados de educação à escola. Uma presença que ajuda bastante no processo de ensino e aprendizagem, refere a delegada da Educação da Praia.
A nova era também exige um novo professor que se adequa aos novos desafios e à nova realidade. Essa questão até já foi levantada no seio dos coordenadores da disciplina de matemática. Frisa a delegada. Os pais precisam estar mais próximos, precisam saber, portanto, como é que anda a vida do seu filho. É preciso colocar regras, fundamental. Portanto, o aluno de agora, do século XXI, não tem paciência para estar a ouvir o professor durante meia hora, por exemplo, na explicação, ou então para ter um quadro cheio de apontamentos para copiar. Portanto, o professor tem que ser muito mais dinâmico, inclusive pode utilizar as novas tecnologias para facilitar a aprendizagem, enfim. Portanto, é importante também ter apostilas, portanto, para além do manual do aluno, portanto, há professores, inclusive, com experiências do tipo que gostaria muito que partilhassem com outros colegas, que têm sebentas, apostilas, onde os alunos têm alguma matéria e, no fim, têm algumas perguntas para responder. Isso também ajuda bastante os alunos nas suas salas de aulas. Portanto, temos que ter professores orientadores e não professores expositores. É preciso que o aluno tenha mais momentos de prática, que ele mesmo faz, não é? Ao invés de muita teoria. A aposta em aulas interativas e atividades atrativas têm sido algumas das tentativas da Escola Secundária de Achada Grande Frente para motivar os alunos a se interessar mais pelo estudo, diz a diretora Sandra Querido. Nós tentamos trabalhar no sentido dos alunos perceberem, ou seja, olhar para a escola mais do que um espaço de transmissão de conhecimento. Quando é assim, o aluno sente mais a vontade em estar aqui dentro e sente mais vontade de vir para a escola, porque consegue encontrar na escola um ambiente familiar. O sucesso escolar é um processo que implica a participação efetiva não só do aluno, mas também dos pais e encarregados de educação, professores e de toda a comunidade educativa. Pois é, sobretudo os pais devem ter um maior engajamento e proximidade com a escola no sentido de acompanharem o dia a dia dos seus filhos. Mas, na prática, como deve ser o papel dos pais no processo de ensino e aprendizagem? Confira agora. A relação família-escola é tida como fundamental para garantir o sucesso escolar dos alunos e das instituições de ensino. Mas a questão que se coloca é como deve ser o papel dos pais e dos encarregados de educação em garantir o sucesso escolar dos seus filhos. Para ajudar-nos a perceber melhor esta matéria, vamos ouvir as dicas do sociólogo Paulino Muniz, ele que se baseou em exemplos para explicar como atingir o sucesso escolar. É fundamental a forma como a família, os pais, os encarregados de educação, passa a mensagem, passa valores para seus filhos no que se refere ao sucesso escolar. Porque muitas vezes não pode comparar, por exemplo, na minha vizinhança, tem duas famílias. Tem uma família que tinha tudo, condições econômicas, tinham presença de pai na família e que as crianças, nenhum deles que termina liceu. Mas aquela outra família que era uma mulher só, que vivia numa situação de pobreza, mas que tinha dificuldade e tinha um número de filhos muito mais teu, mas filhos praticamente tudo termina a universidade, tudo está bem integrado na vida. Por quê? Tudo nós tinha dois tipos de família, mas tem a ver com a forma como aquele pai ou aquela família incute naquela criança e valor de escola, importância de escola. Antes, ou mesmo no começo do ano letivo, tínhamos notado um certo movimento dos pais e encarregados de educação às escolas
prever o processo das matrículas e as papelarias para a compra dos materiais escolares, assim como em outros espaços que se justificar útil para preparar o arranque do ano letivo. Mas o papel da família no sucesso escolar dos seus filhos não se resume apenas nesta vertente. Segundo o sociólogo Paulino Muniz, há que se levar em conta a necessidade dos pais e encarregados de educação estarem presentes no dia a dia dos seus filhos na escola. Então é fundamental que a família saiba orientar a criança. E o papel de família que simplesmente compra livro com caderno, que ela já é muito importante, e que simplesmente põe menino lanche para a escola, mas sim está presente na companhia dia a dia de escola de criança. Basta escola, sabe onde que está, de que chega a casa, perguntar-me o que foi esse dia na escola, e jogar esse caderno, e acompanhar. E também tenta deixar como mensagem de que o valor da escola, a importância que a escola tem na sua vida e no desenvolvimento da sociedade. Então, quando a família passa isso para a criança, faz com que não tem crianças cada vez com mais sucesso, principalmente na fase de adolescência. E para um melhor acompanhamento das crianças nas escolas, os encarregados de educação devem ainda saber como orientar os filhos em casa e as instituições do ensino, por sua vez, devem criar condições que permitam o melhor seguimento dos pais em relação aos seus filhos. Ou seja, entre as partes deve existir uma relação saudável, contando com a colaboração de todos os envolventes no sistema de ensino. É fundamental que a família vá à escola. É fundamental que pais encarregados de educação participem nas atividades não letivas que a escola organiza e que a escola cria condições para pais encarregados de educação participem. Por exemplo, hoje tem disciplinas que é direção de turma, que está uma pessoa, professor ou professora, disponível para orientar alunos, pessoa e pais encarregados de educação um dia na semana, esse papel de ensino secundário, mas mesmo no ensino básico e professores e professoras estão disponíveis para criar esse momento. Então é fundamental que professores, que pais entrem na vida escolar. É fundamental que pais, porque acompanha a matéria, percebe e orienta o filho na casa. Por quê? Porque mesmo ensina filho com base naquele que empreendeva, hoje em casa acompanha, porque tem muitas mudanças que vão acontecer no processo de ensino-aprendizagem. Então é fundamental que o país vá estudar junto com os filhos, ou que o país estuda, para ler, para entender aquela mudança que está tendo, para acompanhar esse filho, para orientar esse filho, que ele é um elemento fundamental. Mas também que o país sabe e que o país vai carregar a criança, ou seja, vai ensinar menino ou vai fazer menino o trabalho de casa. Mas ensinar a fazer o trabalho de casa, passar noção de responsabilidade e sempre passa na escola, sabe o que está, orientar sobre esse comportamento e dialoga com a criança sobre o que está acontecendo na escola e leva para professores situações que a criança vive na família também, é fundamental. E às vezes, quando o pai participa, o professor também pode alertar pais atitude e comportamento de criança que pode ajudar a entender situações que acontecem na casa. Então, há N situações que é importante pais e família encarregados de educação trabalhem interligados com a escola. Dicas que ajudam no sucesso escolar das crianças, adolescentes e jovens, um papel que deve ser partilhado pelos pais em colaboração com os elementos da comunidade educativa. O envolvimento dos pais na educação dos filhos vai além do acompanhamento de notas ou da lição de casa.
O aconselhável é aliar o desenvolvimento escolar durante as aulas, em paralelo com a educação em casa. Para alguns especialistas, quando os pais não participam ativamente do aprendizado dos seus filhos, certamente que o trabalho da escola pode ser menos eficaz. Eu acho que os pais têm um papel fundamental na educação das crianças, uma vez que a educação é formada por escola, alunos e pais encarregados de educação. É claro que se os pais encarregados de educação não engajarem nesse processo, não há sucesso. É claro que logo no início do ano letivo sempre gostamos de fazer o apelo aos pais encarregados de educação que acompanhem os seus filhos na vida escolar. Não se esqueçam, pais, caros pais, o sucesso de educação de cada criança também depende dos pais encarregados de educação. Então o nosso apelo é que acompanhem os filhos desde o início até o fim, apoiem as escolas e ajudem-nos a ajudar os seus filhos. Na sociedade cabo-verdiana, o sociólogo Paulino Muniz defende que há necessidade de sensibilizar os pais a terem uma presença mais ativa nas escolas, no acompanhamento dos seus filhos. Em muitos casos, verifica-se uma presença massiva das mães nas reuniões escolares e estas se responsabilizam por dar resposta aos pedidos dos professores perante alguns problemas e são elas, muitas vezes, que apoiam os filhos em casa nos trabalhos escolares. Uma realidade que o sociólogo Paulino Muniz diz ser necessário fazer mudança e apela à participação da figura paterna. A estratégia fundamental é sensibilizar o lado que metade quer trabalhar. Porque geralmente encontros de pais é mais encontro de mães do que pais. Porque homens, a presença de homens é muito pouco. Então é fundamental que no trabalho para nos sensibilizar homens para que nós, enquanto pai, não vá participar na vida dos nossos filhos, não vá à escola dos nossos filhos, independentemente se não mora com aquela criança ou não, mas que não vá à escola dos nossos filhos. É um momento de maior alegria que um pai te dá seu filho quando o pai vai saber uma questão, vai perguntar e vai passar a mão na cabeça. E é fundamental que no trabalho é um homem, para que nós homens não participem. Mas também é fundamental que no trabalho com instituições, entidades empregadoras, para que nos liberta e pais encarregados de educação, mães e pais, para que não tem tempo para ir. Porque muitas vezes empresas ou instituições podem que te facilitar naquele horário de trabalho. Mas também a escola pode repensar a forma como se chama pais. Eu tenho participado em alguns encontros com pais, onde a escola estava falando, o filho aquele, o filho aquele, o filho aquele outro. Ou seja, teria mais elemento negativo de situação de filho. Que a escola chama pais para apresentar as coisas boas de seus filhos. Quer dizer que esse acompanhamento deve ser feito próximo das escolas, os pais devem estar mais perto das escolas, devem estar mais perto dos seus filhos, mais perto dos professores, devem acompanhar todo o desempenho do aluno desde o primeiro dia, desde a entrada até a saída das escolas, desde os trabalhos que levam para casa para fazer, no seu dia a dia, tudo o que é que as crianças fazem devem ser acompanhados pelos pais. Escola e família estiver junto, interligado, e o sucesso escolar da criança é muito mais alto. Por quê? Porque junto no trabalho de teta, dificuldades de criança. Junto no trabalho trabalha para superar essa dificuldade. Porque às vezes família está trabalhando numa dimensão, mas o que chega à escola, o professor está trabalhando na mesma dimensão. Ou escola está trabalhando numa dimensão, família que está trabalhando. Então não também articula. Para cada criança, para cada situação, está fazendo com que não tenha essa articulação.
E se não tem essa articulação, a criança está se sentir mais motivado, está se sentir mais orientado. Especialistas defendem que esse acompanhamento deve ser cultivado, dando os primeiros passos no pré-escolar, período em que a criança acaba de entrar em uma instituição de ensino. O hábito da nova geração em passar longas horas à frente das telas luminosas gera consequências para a saúde, sobretudo para a visão e também a nível psicológico, pois dificulta a interação do indivíduo no mundo real. Habitualmente, os pais que querem tirar um momento de sossego dão aparelhos eletrônicos aos filhos, uma atitude desaconselhada pelo psicólogo, pois essas horas de sossego dos pais podem repercutir negativamente no desenvolvimento das crianças. As brincadeiras de crianças antigas deixaram de algum modo ser uma opção para a nova geração, sobretudo para quem vive nas cidades. Ou pular na rua, trepar árvores, improvisar carrinhos de lata, ouvir histórias contadas pelos mais velhos à luz do luar são ocupações de lazer antigas, mas quem viveu esses momentos sabe o sabor que tem e tenta incentivar os seus filhos a seguir as mesmas pegadas para evitar o uso precoce de aparelhos eletrónicos. A nova geração, a geração da tecnologia, se diverte através do uso sobretudo das telas luminosas, televisão, telemóvel e tablet. Alguns pais deixam as crianças e adolescentes passarem longas horas à frente das telas como forma de mantê-las ocupadas. E, por outro lado, os pais aproveitam esse tempo para descansar ou desenvolver as atividades diárias, muitas vezes cientes das consequências. Entretanto, há quem ainda impõe limites. No início, por acaso, não deixa ele sempre, a Maria está calma, ele está distraída, está deixando fazer trabalho doméstico. Então, deixa ele assim, mas depois, mesmo hoje, eu começar a ficar viciado. Ele fica viciado na tela, que ele está prestando atenção na outra coisa. Às vezes, alguém ainda fala com ele, ele fica viciado na móvel, então já nunca está muito saudável, goste. Então, basta diminuir pouco a pouco, dar outra ocupação com brinquedos, que já que passa a mudar. Minha filha ainda é pequenote, e vou poder falar móvel, mas é que é visual, para não deixar. É que é acostumado próprio, é que está pedindo telefone. Nem tem mais, às vezes, tenta crepar hoje, é que está conseguindo xintar, ele é brincadeira. Normalmente a minha filha, nunca deixa ele passar o tempo na Facebook ou na tablet, está fazendo mal com controle. Por exemplo, se essa não começou a fazer um trabalho de escola, então eu junto comigo, não está tendo uma hora, tempo que for necessário, que nós fazemos nosso trabalho de escola. Agora, relativamente aos desenhos animados ou outros programas, que ele anda fala assim, se você está livre para hoje desenhos animados e alguns programas que relacionados com aquele que é de cidade, mas com controle. Na móvel não má frente de televisão só. Mas tem uma coisa agora, na móvel é para deixar desbloquear. Medo que agora coisa. Instala tudo jogo que escreve. Me próprio que eu gostei, também mais, não mais bom ele conviver com gente. Assim, como está brincando, tem mais convívio com gente que está tudo na móvel, que normalmente até gente grande nem que te dá atenção, tanto que te viciado na móvel próprio, só tudo na móvel que te dá nem atenção para boa que está por perto, que é para falar mais boa assim, cara a cara, está tudo coisa na móvel. Aquele de mim é um desses, mas ele mais é para televisão, que ele está acostumado a estar sempre, ele vai olhar a televisão mais de perto. Que lá assim já nunca consegui tirar ele, já que lá, por isso ele usa a lente. Mas quem tu usa, mais tempo é o problema. O uso das novas tecnologias exige avaliação, responsabilidade e supervisionamento por parte dos encarregados de educação. Alguns defendem mesmo o não uso de acordo com a faixa etária e, em caso de permissão, é fundamental ensinar aos adolescentes como tirar o melhor proveito. Não, a minha é a favor aquela. É que a minha prejudica para um lado. Quer dizer, está dependendo de idade também, assim,
Como modo se infantilidade já e está perdendo. Que ela é que engatacha uma coisa para isso. Não. Tem gosto tem teu mal, tem bem também. Mas para prevenir é melhor não. Não estou achando que é desnecessário. Que ele quer saber nem o que ele está mexendo e nem o que ele pode achar e quem que do outro, o que ele pode dizer, o que ele pode fazer também. Meninos, hoje não tem novas tecnologias de informação. É um benefício para trazer ganhos para a criança. Mas também, se não deixa que meninos ficam tão apegados às novas tecnologias ali, te prejudica. Ela vai na escola, hoje. Meninos têm acesso à informação muito mais rápido. Mas às vezes, quer saber aproveitar essa informação. Quer saber tirar o essencial. É por isso que a gente pensa, mas deve ter um bocadinho de rigorosidade, controle para parte de pais e para toda a sociedade em geral. Entretanto, atualmente, desde a primeira infância, muitas crianças têm contacto com as telas luminosas durante várias horas e também com o mundo online, o mundo frequentado por adolescentes, jovens e adultos, muitas vezes de forma exagerada e sem controlo, disse o psicólogo que alerta para as consequências do seu uso exagerado. Porque assistir televisão de uma forma desorganizada, sem um programa, ter acesso ao telemóvel, ao tablet, no sentido para fazer uso a brincar, que não é explorada de uma forma criativa para aprendizagem ou então para desenvolvimento intelectual da criança, já vejamos um vício. É um vício, independentemente de hora, e isso pode condicionar propriamente o desenvolvimento e propriamente o crescimento, quer da criança em fase de crescimento, também quer na adolescência, na fase da adolescência, e ocorre também outros riscos, nomeadamente já na rede social, que pode falar ou pode lidar com qualquer outra pessoa de uma forma desconhecida ou de uma forma desorganizada. O facto de estar isolado afeta automaticamente a interação social, ou então a nossa convivência não está de uma forma saudável. Quando chega com a interação, mesmo que seja dentro da casa, com os pais ou com os irmãos, começa a aborrecer, entra desmotivação, fica aborrecido simplesmente com a conversa da outra ou do outro, nesse caso. O psicólogo ainda aconselha aos pais a terem atenção no que toca à exposição da imagem das crianças. Por outro lado, também é acompanhamento, um acompanhamento por perto, para não cair em riscos, para não ter acidentes desse caso, como por exemplo pedofilia, que também é vista frequente com uso ou solicitação de imagens ou fotos ou vídeos, seja o que for, da criança, ou mesmo simplesmente uma coisa que os pais muitas vezes fazem é colocar a exposição dos filhos com rosco, independentemente do vestuário, na rede social. A tecnologia ajuda no desenvolvimento se usada de forma racional. Por outro lado, aconselha aos pais e encarregados de educação a incentivarem as crianças a ter mais contacto com o mundo real e com a natureza. O novo desafio na internet coloca a vida de crianças e adolescentes em risco. De tempos em tempos, essas disputas aparecem e muitas delas já provocaram mortes de crianças que nem imaginavam o que estava em jogo. O perigo é que logo esses desafios viram moda nas redes sociais e se tornam grandes ameaças também para os pais. O que eles devem fazer para proteger seus filhos? Entenda. Agora a gente vai mostrar lá na varanda, né? A imagem que você vê agora é de Raíssa, uma menina alegre e falante. Quem tem no sininho aqui? A Raíssa era uma menina muito feliz. Ela brincava muito esperta. Nossa, ela era muito esperta, muito esperta. Ela tinha muitos amigos, ela era um anjo, sabe? A garota de 8 anos brincava com as irmãs.
e demonstrava desenvoltura diante das câmeras. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Larissa também é mãe de Elisa, de 6 meses, Yasmin, de 5 anos e Rafaela, de 13. A vida da família tomou um rumo inesperado em 15 de dezembro, um dia que parecia ser como outro qualquer. Ela estava comendo churrasco, brincando, passou o dia na casa da tia dela, com as primas dela, brincando. Foi todo um dia normal. Raíssa sempre dormiu aqui, no mesmo quarto, ao lado dos pais. Naquela noite, Larissa foi dormir mais cedo e deixou a filha acordada até mais tarde. No dia seguinte, levantou, tomou café e, por volta das 11 da manhã, retornou ao quarto para acordar a menina. Só então percebeu que havia algo errado. Raíssa não se mexia mais. A mãe conta como encontrou Raíssa. Estava morta. Tinha vomitado na cama, estava com o rosto todo roxo, os pezinhos bem durinhos, a mãozinha assim. E foi isso. A morte da filha deixou Larissa em choque. Aí a gente saiu correndo, eu comecei a ficar desesperada e levei ela para o posto de saúde, achando que ela ainda poderia ter vida. Dei uns pessoais aqui ainda para tentar fazer massagem, porque a gente ligou para o bombeiro. E eles orientaram a gente a ficar fazendo a massagem nela. Só que ela já não tinha mais vida, ela já estava morta. E eu descobri que era o desodorante porque estava debaixo do travesseiro dela. Larissa nunca deixou a embalagem ao alcance das filhas. Eu escondia ele, entendeu? Já para ela não mexer. Onde você guardava o frasco? Em cima do guarda-roupa. E comprei um rolão para ela usar, para ela já não mexer. Só que eu nem tinha noção que isso podia matar, entendeu? Até as pessoas que vieram aqui, ela não vai morrer por causa de um desodorante. Raíssa foi vítima de vídeos como esse, o desafio do desodorante. O objetivo é cheirar o conteúdo inteiro da embalagem. Disfarçados de brincadeira, os desafios da internet têm colocado a vida de jovens em risco. Fumar uma haste flexível, inalar desodorante ou corretivo líquido. Entre os participantes dos desafios, crianças e adolescentes. Vídeos que invadiram a internet. Uma disputa arriscada e que pode ser fatal. Um menino de 8 anos morreu em Valinhos, interior de São Paulo, após participar do desafio do desodorante. De acordo com o boletim de ocorrência, com frasco do aerossol nas mãos. Com sintomas de intoxicação, o menino teve 2 paradas cardíacas e ficou internado em estado grave na UTI pediátrica deste hospital de Campinas. O menino não resistiu e faleceu no dia 5 de novembro. Ryan Maciel Lopes, de 8 anos, morava com os pais e os irmãos nesta casa. A família tinha se mudado para cá 4 meses antes. Os pais não quiseram dar entrevista. Inalar desodorante é muito perigoso. Adriele tinha 7 anos. Ela morreu asfixiada em fevereiro de 2018 em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. A Adriele era uma menina doce, inteligente, né, esperta, curiosa, muito amada, né? A tia e madrinha da menina conta que a mãe chegou em casa do trabalho, viu a criança deitada, mas achou que estivesse dormindo. Uma fatalidade que aconteceu sem explicação. E a minha irmã ela sempre foi uma mãe assim muito próxima, né? E o que ela podia fazer, ela fazia. Ela era muito assim dedicada. Até hoje ela é dedicada aos outros, meu sobrinho, né? Filho dela. Larissa só soube que os desafios fazem vítimas em todo o país depois da morte da filha Raíssa. Eu fui pesquisar na internet e vi que esse caso ocorre desde 2018, está rolando na rede. Muitas crianças já morreram por causa disso. Ela deve ter visto ou na escola, porque no celular não apareceu nada. Tanto o celular quanto o tablet de Raíssa foram entregues à polícia, que ainda não descobriu o site ou vídeo de desafios acessados pela menina. A mãe
busca respostas. Se a gente posta uma foto bem vulgar, assim, eles derrubam isso. E por que essas brincadeiras, eles não bloqueiam, eles não derrubam, não denunciam, entendeu? É muito difícil. Hastes flexíveis, corretivo líquido, desodorante, não importa. Todos eles são compostos por produtos extremamente tóxicos, como gases, álcool, resina e solvente. No caso do desodorante, por exemplo, quando inalado, o gás passa por todo o sistema respiratório para chegar até o pulmão. No caminho, forma bolhas de ar que se instalam na corrente sanguínea, podendo levar à morte rapidamente. Mas como controlar o acesso das crianças a esses conteúdos perigosos? Acho que a melhor orientação com os pais para os pais é você estar junto com os seus filhos, é você passar bons exemplos. É preferível que você passe um tempo de qualidade do que uma quantidade enorme com o seu filho. É preferível que você sente com ele 1 hora por dia, mas que você esteja com ele. Acompanhe, converse, mostre, esteja junto, jogue junto, brinque. Seja muito atento às mudanças de comportamento dos filhos e às modas perigosas que aparecem nas redes sociais de tempos em tempos. Como a inalação do corretivo, o conhecido branquinho. Vídeos gravados dentro das salas de aula mostram alunos passando o produto nas carteiras. Esperam secar, esfarelam, inalam como uma droga. Conversamos com vários adolescentes em São Paulo. Todos disseram conhecer o desafio. Eu já vi eles pintarem a carteira com branquinho, elas parem na régua. Eu já vi bastante pessoas cheirar branquinho. Achei errado, né? Alguma diversão momentânea, alguma piada meio de mau gosto ou algo do tipo. Brincar com a própria vida de um jeito estranho. O pessoal fica fazendo só porque tá na modinha e pode prejudicar muito a saúde deles. O corretivo tem alto potencial tóxico quando inalado. Ele é muito aderente, né? Ele fica meio que plastificado. Então, nesse caso, o principal problema é que ocorra aderência nas vias respiratórias. A resina é uma resina plástica, então adere facilmente nas mucosas. Mucosa oral, mucosa respiratória. E gerando também problemas de saúde, bronquite, rinite, asma. Agora, a moda mais recente é colocar fogo em uma ou várias hastes flexíveis e fumar. Eu achei que faz. Só que esse daqui, você tem um problema, ele tá rápido. O menino cospe e tosse bastante depois de fumar 3 hastes. Costuma terminar assim. Eles insistem em aparecer no desafio como mostram esses outros vídeos. O músico Coyof embarcou na moda há 6 anos e por pouco não pagou um preço alto. Eu só puxei a fumaça, né? Senti um gosto muito forte de plástico no céu da minha boca, assim. E aí depois, eu já fiquei, nossa, que bagulho esquisito. Literalmente eu tô fumando pra fazer graça na internet. Ana Lima é especialista em mídias sociais. De acordo com ela, há razões para entender o comportamento de ceder aos desafios. Uma delas é o senso de pertencimento. Geralmente, o que está todo mundo fazendo, ele quer fazer também para fazer parte daquela tribo. Antes o desejo era ser jogador de futebol, ou ser o ator da novela, ou ser um cantor conhecido. Hoje a galera quer ser influenciador digital. Por quê? Porque ele quer ter esse reconhecimento social. Hoje, o cantor Coyof se arrepende de ter participado do desafio da haste flexível. Ele sabe que teve sorte. Na ponta, no algodão, tem um conservante, que normalmente é um ácido benzoico. Esse ácido benzoico, ele em combustão gera outras substâncias, como tolueno, né? Substâncias essas que, pensando no longo prazo, são carcinogênicas, geram câncer. Isso se deposita no pulmão, podendo causar aí uma pneumonia, uma inflamação importante. Agora, o objetivo de Coyof é compartilhar bons conteúdos e focar na carreira musical. Eu resolvi, hoje em dia, tratar na minha música muitas questões sobre depressão e ansiedade, coisas que ajudam
pessoas jovens até pessoas adultas. E hoje os depoimentos que eu recebo na internet são depoimentos muito positivos. Existe alguma chance disso acabar? Mensagens positivas que possam ajudar crianças e jovens e que impeçam outras mães de ficarem só com a saudade. Eu ia pegar ela e dar um abraço imenso nela e falar que eu amo ela demais, demais, que ela tá fazendo muita falta aqui. Muita falta. Vamos falar agora da educação inclusiva. Professores e psicóloga educacional destacam a importância da educação inclusiva nas escolas, afirmando que a mesma permite que os alunos, ainda que apresentem necessidades especiais, se desenvolvam no convívio com outros alunos de uma escola comum, tornando-se parte integrante da sociedade. Entretanto, adiantam que as escolas ainda enfrentam grandes desafios, sobretudo no que toca aos equipamentos adequados para trabalhar com as crianças especiais. Sem qualquer materiais adaptados, a professora Lizine Tavares lida todos os dias com o trabalho incansável de ajudar o pequeno Nicolas a aprender a ler e a escrever. Minha criança é uma criança que tem síndrome de Down, de ser, pode falar, quase 100%. Então, ele ainda é uma criança que tem dificuldades. Dificuldades de aprendizagem, além das dificuldades e desafios enfrentados pelos professores, sendo que as escolas não têm adaptações para atender os alunos com necessidades especiais. Normalmente, mais dificuldade que não taxa é nos tipos de materiais para não trabalhar com esses alunos. E também não só para ter crianças com necessidade especial, que às vezes só professora com sala de alunos cheio, então isso torna uma dificuldade para de tempo de trabalho com aquela turma cheia e ainda com mais uma criança com necessidade educativa especial. Então, e o professor também, para além de materiais, mesmo materiais concretos, de trabalho com esses tipos de criança, nós também temos mais apoio, mais acompanhamento na sala para não poder trabalhar e de melhor forma com as crianças. Apesar de não dispor de especialização para lidar com crianças especiais, tem feito um esforço diário para compreender as necessidades do seu aluno, de modo a realizar um planeamento adequado que promova o desenvolvimento de suas habilidades. E os benefícios têm sido notados. Como agora está saindo na pátria, está brincar com colegas, já está segura lápis para risca, já está sala, por exemplo, já está querer ficar mais na sala. E também como é uma criança que está tendo um problema de saúde, e gosta, horas que tem um dia que é bem escola, logo outro dia que é bem, então já me tem vontade, me fica com vontade de ir bem escola. Então isso já é bom. Educação inclusiva é tão importante para de horas que criança vem para a escola, tem mais chance na desenvolver e se aprendizagem de acordo com sua capacidade. E socializa mais com outras crianças, para de não saber, mas horas que fica na casa é só entre si famílias. Então, é que tem outras crianças junto para socializa, para aprender mais coisas. A psicóloga educacional destaca a importância da educação inclusiva, sendo que esta permite que os alunos, ainda que apresentem necessidades especiais, se desenvolvam num convívio de outros alunos de uma escola que segue uma educação comum. E ela permite com que as crianças que têm uma necessidade educativa especial fazem parte de uma escola que tem um ensino regular, de uma forma que se pode socializar com outras crianças ditas normais, de uma forma que eles também têm a oportunidade de estar na escola. Um dos primeiros benefícios, um dos mais importantes, o primeiro é a socialização, onde eles podem interagir com outras crianças e outras crianças também podem conhecer e aprender que essa também é uma criança pode falar iguais a essa, pode conhecer as necessidades e também ajuda a acompanhar mutuamente. Entretanto, o espaço escolar tem que ser visto como um espaço de todos e para todos. E cada vez mais o desejo é de uma sociedade inclusiva
que inclui a aceitação de portadores de necessidades especiais dentro das escolas comuns. No entanto, para que as pretensões refletidas nas leis e regulamentos se tornem realidade, é fundamental que práticas didáticas se transformem. Necessário trabalhar o teu para que realmente não consiga fazer com que nossas crianças especiais podem participar de um ensino regular de uma forma íntegra. Tem tido algum apoio na prática, principalmente na educação inclusiva de alunos da primária, não é? E também os acessos, a educação para acesso de pessoas com deficiência motor, não é? É isso que eu acho que tem tido algum apoio. Apesar da importância de uma educação inclusiva e do direito de todos, sem exceção, à educação, ainda existem famílias que continuam a enfrentar dificuldades para inserir o filho com alguma deficiência em atividades comuns da sociedade, como é o caso dessa família da localidade de São Pedro, na cidade da Praia. Isolinda é uma mãe solteira de 3 filhos, dos quais 2 com necessidades especiais. E uma das principais dificuldades encontradas tem sido a aceitação do filho mais novo na escola. E por essa razão, todos os dias leva a criança de 9 anos nos arredores de um dos liceus da Praia, onde procura o ganha-pão da família. Eu tenho filho que tem física. Se eu gosto, tem física, não dá para a escola. Agora tem física, tem que meio dia ainda vem em casa, não estou mal, não dá para a cabeceira. Eu que dou lá. Segunda a sexta. Sábado eu não estou na casa. Eu tenho consulta de vista. Para ver se eu estou operando aquele olho lá. Ele precisa de óculos. Não para morrer, condições de comprar óculos é caro. Não tem dinheiro, tem 7 continentes e não quero para comprar. Agora tenho consulta hoje, então dá para liceu, cabeceira. A minha amiga está ficando com ela, a vender com ela também. E a solução tem sido levar a criança todos os dias, faça o sol ou não, para o seu ponto de venda. Tem gente a trazer lição. Para a cidade de Jardim, na escola também tem essa deficiência, com o menino normal, tem como a menina na outra sala, de certa maneira. E depois essas esperam sem resposta. Enquanto espera por uma resposta, o pequeno Ezequiel é privado de socializar com outras crianças e de ganhar algumas habilidades. Primeiramente, informar pais que realmente existe uma equipe multidisciplinar para a educação inclusiva, que esse trabalho é isso, é fazer com que toda criança na idade escolar que tem uma necessidade educativa especial faça parte do recinto escolar. Então, primeiramente, seria informar a pais de essa equipe, onde ele também chega na ES e também dá toda a informação, onde está fazendo com que esses filhos para ir para a escola, para realmente é um direito, toda criança participa na escola, principalmente que tem uma necessidade especial. Primeiramente, a equipe multidisciplinar tem na cada conselho. Então, na praia, não tem uma equipe que se divide na 2. Tem uma na Chara, que está na escola Pedro Gomes, secundária, e tem uma que está na Palmarejo, na escola básica Paz e Amor. Então, o primeiro passo seria chegar na escola, de Oibica Sala, que é a sala de EMAE, unida para toda a situação. Posto isso, técnicas lá, tem vários técnicos, tem psicóloga, tem psicopedagoga, onde também dá toda a orientação específica, de modo que tem um proceder depois. E, obviamente, que logo você vai trabalhar para que a criança logo regresse à escola, para poder fazer parte do recinto escolar. Mesmo que acabe o jardim, se está na idade escolar, ele tem que também ir para a escola. Obviamente que se a integração lá na escola também ser um processo diferente de que as crianças que já vão para o jardim, que já têm uma base, não é? Então, e logo que isso acontece, a mãe logo está fazendo com que vai para a escola, também criar tudo medidas adaptativas, fala com o professor, com o gestor da escola, onde que também fazer um plano, onde que a criança também está na escola, mas também tem um plano, e que também orienta a professor nessa atuação com aquela criança. Por isso, os apelos dos demais têm sido para que haja maior envolvimento quer das famílias, das escolas e autoridades nacionais, para que haja uma inclusão efetiva nas escolas. Carrega aquele menino lá de onde que mora, peta bem qual, peta tornava qual não está saindo ali, às vezes assim que tal, 6 horas, com esse tempo de terra, já é um bocadinho complicado. Aí peta bem qual, peta bem quase todo dia. Já
Dacha, mas se tem depois de ajudar, peço ajudar pelo menos para colocar ele na escola. Tá fica chato, menino pequeno, ele tem esse problema. Dacha mesmo deve ajudar, pôr lá um jardim, coisa assim. Assim aí eu se vira mais melhor. Como aquele um apoio que está raro, é suficiente para aquela. E tem que dar eu se vira. A inclusão na escola possibilita a quebra de preconceitos que cercam a vida de crianças ou adolescentes com alguma deficiência ou necessidade especial. Além do mais, os estudantes com necessidades especiais passam a se sentir acolhidos e motivados a desenvolver seu potencial ao máximo. O contato direto fica por aqui e obrigada pela sua companhia. O encontro fica marcado para a próxima edição.